Eu crescia ouvindo que eu não chegaria a lugar nenhum. Era como se, ao nascer, já tivessem distribuído rótulos na minha família, e o meu veio escrito em letras grandes: fracasso. Enquanto minhas irmãs e meus primos colecionavam troféus, elogios e promessas de futuro, eu aprendi a abaixar a cabeça, a sorrir por educação e a guardar as palavras que me cortavam por dentro. Você devia ser mais como a sua irmã. Para que você insiste se nunca dá certo? Um dia você vai ver que devia ter tentado outra coisa. Essas frases se repetiam em almoços, em jantares, em conversas ao telefone. Minha mãe tinha uma voz tão doce quando elogiava os outros, mas comigo usava um tom de reprovação que me lembrava que eu era sempre a de menos. Meu pai raramente se dizia explícito, mas os olhares, as comparações discretas diziam tanto quanto. Ao redor da mesa, entre um garfo e outro, eu virava assunto secundário. Na escola eu buscava ser alguém. Não era a aluna exemplar, mas não me faltava vontade. Ainda assim, minhas notas não eram motivo de orgulho para eles. Quando eu mencionava um projeto ou um curso que quis fazer, vinha sempre o mesmo comentário. Tudo bem, faça, mas não vá se decepcionar. A decepção pré-existia, já havia sido decretada. Um aniversário meu ficou na lembrança não por causa de presentes, mas porque ninguém se lembrava. Eu fiz 16 anos e só percebi quando abri a porta do quarto e vi uma família inteira comemorando a festa da minha irmã na sala. Esqueceram de você, disse minha avó, como se a omissão tivesse lógica. Eu fingi entender. Por fora, a jovem que só ri e agradece. Por dentro, a menininha que se pergunta por que não é suficiente. Aos 18 anos, depois de mais uma reunião de família onde eu fui motivo de piada, pela faculdade que eu não havia conseguido, pelo emprego que eu mudava, pelas escolhas que julgavam erradas, eu me tranquei no quarto e pensei em desistir de provar qualquer coisa. Era pesado carregar a sensação de fracasso como um colar de chumbo no peito. Passei noites acordada, tentando entender em que momento aquilo deixara de ser só opinião alheia e virasse verdade do meu espelho. Mas algo em mim não aceitou essa narrativa imposta. Numa madrugada, sozinha, respirei fundo e decidi que o meu caminho não dependeria mais do olhar deles. Se eles faziam questão de me ver pequena, eu seguiria o caminho de me fortalecer sem aplausos. Decidi aprender, sozinha se preciso, a construir um eu que um dia os surpreenderia. Comecei com pequenos passos, um curso noturno, economias apertadas para pagar uma inscrição, horas extras em um trabalho que ninguém valorizava. Cada conquista era um segredo que eu guardava como um tesouro. Eu não gritava meus progressos para a mesa de jantar. Deixava que o tempo e os resultados fizessem o barulho por mim. Porém, o caminho era solitário e, muitas vezes, a saudade de ter alguém que me enxergasse apertava. Houve humilhações que me marcaram. Uma vez, durante uma confraternização, meu tio proclamou em alto e bom som que eu jamais teria sucesso, porque nasci sem o gene do talento. Risadas. Eu sorri porque a resposta óbvia me parecia pequena demais. Se eu reagisse, eles diriam que eu era sensível demais. Se calasse, eu virava piada silenciosa. Aprendi a transformar o constrangimento em combustível. E foi nesse silêncio construído, em pequenas vitórias escondidas, que comecei a sentir uma mudança interna. Não era apenas sobre provar aos outros, era sobre provar a mim mesma que eu podia, que eu tinha valor mesmo quando as vozes próximas teimavam em me diminuir. Os anos que vieram depois foram de trabalho duplo, o externo, com jornadas, cursos e noites em claro, o interno, com a batalha de reconstruir a minha autoestima. Trabalhei em empregos que muitos desprezavam, fiz freelas que não apareciam no LinkedIn, estudei até o olho arder para passar em provas e certificações. Eu me tornei mestre em invisibilidade estratégica. Fazia, rendia, crescia, mas sem alarde. Houve sacrifícios que só eu sabia o preço. Perdi festas, perdi noites com amigas, economizei cada centavo para não depender das opiniões alheias.
Quando contei a alguém próximo que estava estudando para uma certificação importante, a resposta foi típica: "Para quê, se você nunca vai caber naquele lugar?" Aquilo ardia, mas virou uma espécie de provocação interna. Vou sim, e vou calar esse riso com trabalho. O que ninguém via era um método que eu criei. Pequenas metas diárias, uma comunidade virtual de apoio que eu achava em fóruns e grupos de mentoria, conversas por mensagem com pessoas que, em vez de diminuir, incentivavam. Aos poucos, as portas que pareciam intransponíveis começaram a mostrar frestas. Um curso levou a uma indicação levou a uma entrevista. A entrevista virou uma proposta. O primeiro emprego que me reconheceu oficialmente aconteceu em uma startup pequena. Lá minhas ideias importavam. Pela primeira vez senti o simples prazer de ser valorizada por competência, não por comparação com a família. E esse prazer é uma coisa perigosa quando se é acostumada à escassez de crédito. Dá força para seguir. Trabalhei horas que ninguém contabilizava. Aprendi a me colocar à prova e a colher resultados. Mas a vida não é um mosaico só de vitórias lineares. A cada passo que eu dava para fora do rótulo, a família reagia. Nem sempre com palavras diretas, eram gestos, cortes sutis de conversa, a negação de um convite. A aprovação deles custava tão cara que eu escolhi não pagar. Em festas, eu via olhares de quem não entendia o meu novo lugar. Em jantares, meus pais ainda enchiam a boca para citar conquistas alheias, como se medíssemos valor apenas por comparação. Houve um episódio que marcou. Eu havia sido promovida e comprara, com economia e esforço, um carro usado que era o meu orgulho. Quando convidei minha mãe para um café e ela viu o carro na rua, fez-se o escárnio. "Achou que isso te transformava?" perguntou. Eu falei poucas palavras, não te pedi nada. Saí dali com o peito aquecido e ao mesmo tempo partido. A sensação era estranha, alegria por minha conquista e dor por não poder dividi-la com quem deveria se alegrar comigo. Enquanto isso, secretamente, comecei a investir em projetos maiores. Guardava parte do salário, estudava finanças pessoais, aprendi sobre investimentos. A cada mês a conta se fortalecia. Era um plano silencioso. Construí algo que fosse inegável, que o tempo não pudesse desmentir. Posso dizer que havia também um pouco de revanche, não a vingança mesquinha, mas uma vontade firme de que minha independência financeira e profissional fosse o espelho que refletisse o meu valor. A oportunidade maior veio quando um cliente grande, impressionado com a minha capacidade, ofereceu uma parceria para um projeto ambicioso. Foi a chance de mostrar competência em escala maior. Trabalhei noites, finquei o pé na disciplina e, quando o projeto foi entregue, repercutiu além do que eu podia imaginar. Relatórios elogiosos, reconhecimento público e propostas de novos contratos chegaram. O que eu vinha escondendo no silêncio começou a ser notado por pessoas que não vinham com bagagem de julgamentos familiares. E foi assim que, sem ruído em casa, meu nome entrou em listas, convites e menções em ambientes profissionais. Minha vida mudou não por um gesto explosivo, mas por consistência. Enquanto eles continuavam a repetir velhas narrativas, o mundo lá fora começava a chamar-me por outro nome: profissional, competente, referência. Mas como toda história que busca justiça, a minha precisaria de um ponto de virada. Eu estava crescendo, me afirmando, mas ainda havia uma peça por encaixar. Algo que faria a família perceber, finalmente, que o rótulo que me deram não me pertencia mais. Quando as primeiras menções públicas e convites começaram a chegar, resolvi que era a hora de não mais esconder minhas conquistas. Não por vaidade, mas para que a verdade se impusesse face aos que sempre me reduziram. Fiz algo que muitos considerariam sutil. Compartilhei, em uma rede social que a família acessava, um post sobre o projeto que havia liderado. Expliquei com humildade o processo, agradeci a equipe e anexei fotos discretas da entrega. Nas primeiras horas, nada. Depois, mensagens de clientes e colegas começaram a pipocar. A postagem ganhou alcance. Em poucos dias, aquele pequeno reconhecimento se transformou em um convite para falar em um evento importante.
Eu aceitei. E foi ali, no palco diante de desconhecidos, que algo dentro de mim se cristalizou. Eu não precisava de permissão para ocupar o espaço que conquistara. Quando retornei para a cidade, comecei a notar mudanças nas conversas familiares. Não foi um terremoto imediato. As pessoas não mudam de opinião do dia para a noite, mas as microações começaram. Um tio curioso que perguntou sobre o evento, uma prima que compartilhou a postagem como se fosse uma novidade engraçada, minha mãe, que de forma travessa comentou com uma amiga: "Ah, parece que ela está fazendo algo grande." Havia um tom de surpresa, quase descrença, que dava lugar a um incômodo palpável. O primeiro contato direto foi nosso próximo encontro de família. Cheguei de coração leve, segura do meu trabalho e do caminho que trilhei. Sentei-me na mesa e percebi sorrisos apertados, olhares de avaliação. A conversa fluía até que, em determinado momento, meu pai, que raramente fazia elogios, pigarreou e disse: "Andei vendo umas coisas suas na internet." A sala ficou em silêncio. Era algo simples, mas o peso era enorme. Ele notara. Minha mãe tentou disfarçar com comentários secos, mas minha irmã mais velha, a que sempre foi o pilar e exemplo, tentou manter-se dona da narrativa. Foi aí que veio o momento que eu esperava. Não para humilhá-vos, mas para que reconhecessem com honestidade. Eu decidi falar. Explanei em voz calma sobre o projeto, sobre a equipe, sobre o esforço. Não fiz alarde de valores ou cifras. Falei de caminhos. Ao final, olhei para cada um deles nos olhos e disse: "Sei que nunca contaram comigo do jeito que eu precisava, mas hoje sou responsável pelo que conquistei." Houve uma pausa. Minha avó, que sempre viu todos com olhos mais brandos, ergueu a mão e falou algo que me atingiu no fundo. "Sempre soube que havia força em você." Não foi um aplauso público, mas uma confissão tardia de carinho. Minha mãe, por outro lado, permaneceu contida. O silêncio dela doeu exatamente porque representava anos de omissão. Os dias seguintes trouxeram telefonemas e mensagens. Algumas pediam explicações, outras felicitações. Havia também quem tentasse minimizar. "Foi só sorte", ou "um projeto pequeno." Eu respondi com a serenidade de quem construiu de forma legítima. Não foi só sorte. Trabalhei muito e ainda trabalho. O ponto de virada definitivo, no entanto, veio meses depois. Houve um processo de licitação para um contrato grande, algo que mudaria a estabilidade de muitas vidas. A empresa contratante, ao pesquisar potenciais parceiros, encontrou o meu trabalho. Não apenas isso, haviam recomendações públicas, cases, pessoas que falavam do meu nome. Quando a lista final de aprovados foi divulgada, o meu nome estava lá, em destaque. Foi um reconhecimento público de alcance que meus pais não podiam ignorar. A notícia chegou a eles. Meu pai me ligou, dessa vez sem rodeios, e disse: "Filha, não sabia que era assim. Me desculpe por ter duvidado." As palavras podem ter vindo tarde, mas vieram. Não foi uma reparação instantânea de todas as feridas. Não apaguei anos de silêncio com um telefonema. Mas foi, de certo modo, a prova viva de que a narrativa que construíram sobre mim não resistia ao contraste com a minha trajetória real. Hoje, olho para trás e vejo o quanto lutei para me tornar dona da minha própria história. Ser chamada de fracasso por aqueles que deveriam me impulsionar foi duro, mas aprendi a transformar o julgamento em força. A descoberta de quem eu realmente era não foi de repente. Foi uma soma de noites de estudo, de recusas a desistir, de escolhas duras e de uma paciência que queimava por dentro. Se penso em vingança, não me encontrei nisso. Minha vitória foi mais íntima. A liberdade de olhar para o espelho sem buscar aprovação e a capacidade de dizer, com calma, que o meu valor sempre existiu, só precisava ser revelado.
E se você me perguntar o que eu faria diferente, diria que teria procurado mais apoio antes, que tentaria falar mais sobre mim, ao invés de esconder minhas conquistas. Mas também sei que o caminho que percorri me moldou de um jeito que talvez nenhum atalho pudesse. Hoje, quando penso nas vozes que me chamaram de fracasso, sinto compaixão, porque ninguém nasce fracasso. Somos obra em construção.